pra cá, lembra? Eu vou olhar pra lá. Tá, vou começar então. 3, 2, 1 e... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lan House, um podcast de papos analógicos sobre o mundo digital. E hoje eu quero ter uma conversa que eu já queria ter um tempo, até porque faz um tempo que eu não falo de cinema aqui, e chegou a hora de ativar o Protocolo Leão. Pra quem não sabe, Felipe Leão é um crítico de cinema, por quem eu tenho profunda admiração. É um cara que também tem uma comunidade muito engajada e muito interessante de cinema na internet, especialmente porque eu acho que você faz uma ponte que é muito bonita entre a galera mais nova e a galera que está se entusiasmando e começando a gostar das coisas. E eu acho que você ensina as pessoas a gostar das coisas do jeito delas. Sim. E não ser uma coisa muito quadrada, mas fala, desculpa. Não, eu acho que essa ponte talvez seja o grande desafio, na verdade, que eu construí nessa minha jornada, eu acho. Porque no início inclusive esses dias eu fiz um post sobre isso, porque no início eu acho que eu era aquele cara mais sisudo, que assumia uma determinada postura meio compreendida dentro da cinefilia, e que você não consegue atingir um público para além daquele círculo de credibilidade que já se compreende, né? E eu acho que foi quando eu mudei justamente a forma para conseguir atingir esse determinado público, tentando conciliar o conteúdo que eu antes abordava, que fez essa mudança toda. Mas eu acho que o desafio é justamente esse, porque eu fico um pouco nesse meio das coisas. Por um lado, levo porrada da galera que é mais academicista, por outro, levo porrada da galera que quer escutar sobre os filmes da Marvel e acham que eu sou pedante por causa disso. Eu tô nesse meio que é sempre um Mas desafio. o meio, o ponto de tensão é mais interessante, Sim, né? sim. Eu acho que tá na tensão é sempre mais legal do que tá na borda, assim. Algumas coisas valem estar na borda, né? Mas eu sempre fui muito fã, assim, do seu trabalho, porque não é só acessível, acho que é isso também. Você desenvolve, você evolui para além da acessibilidade da coisa. E num momento onde, e é sobre isso que eu queria falar hoje, assim, no momento onde o cinema, ele passa por coisas que a gente já abordou muito, né? Pra quem não sabe, eu já fui 47 vezes nos podcasts diferentes que o Felipe Leão já teve, especialmente no último, Vertigem, né? Que é o projeto que ele tem mantido ultimamente, que é um projeto muito legal, inclusive, convido vocês a darem uma escutada, uma assistida. E a gente sempre fala muito sobre a marvelização das coisas, né? E a gente acaba entrando numa seara de indústria cultural, do cinema como esse lugar que cada vez mais responde a uma lógica de conteúdo, obedece a um jogo e uma disputa que está muito dentro da economia de atenção, então cortes rápidos, filmes mais plásticos, cada vez mais CGI, cada vez mais fundo verde, e essa artificialização toda de tudo. Enfim, a gente já falou muito disso. E aí eu queria falar sobre a outra ordem disso. Eu quero falar de cinema a partir de um lugar de encanto hoje. Sim, sim. A partir de um lugar onde a gente consiga, inclusive, acessar o que fez a gente, em algum momento, falar, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Uhum. Né? Durante muitos anos, inclusive, eu já trabalhei com curtas-metragens, já escrevi, já dirigi curta. Meu sonho era ser diretor de cinema durante muito tempo, continua sendo, inclusive, em muitos aspectos. Então eu tenho essa relação muito encantada assim, com o cinema. E que já passou por muitos desencantos e reencantos. E a minha experiência recente de me reencantar com o cinema foi assistindo o Twin Peaks ano passado. O Lynch, de forma geral, foi um cara que mudou completamente a minha relação com o cinema. Mas especificamente o Twin Peaks foi uma coisa profundamente libertadora. Uhum. Eu acho que eu já rompi há muito tempo com a ideia do cinema como uma coisa que você interpreta, né? Como, essa cena... Quando eu tinha 15 anos eu era muito assim assistindo filme. Eu vi um filme e falava, cara, essa cena significa isso aqui. Essa cena é uma metáfora de tal coisa. Eu sempre estabeleci uma lógica de significado, significante. Exatamente, X é Y, Sim. né? Isso aqui obedece a isso aqui. Uhum. E aí, entender uma obra vira traduzir uma obra numa lógica muito simétrica e muito limitada. Sim. E de alguma maneira, quando você faz isso, você acaba matando o autor, né? Porque você acaba sendo o tradutor da obra de determinado autor para alguém. E aí, se alguém vai interpretar a sua tradução sobre essa coisa, vai passar uma tradução da tradução e a obra se perde no meio do caminho, quando você trabalha sob a lógica da interpretação. Quando você se põe numa postura acima da obra, porque quem interpreta está se colocando acima dela, está se colocando sob a torre de marfim, olhando para ela de cima para baixo, sob uma perspectiva voyeur, distante, segura, porque se mantém numa postura de que você detém um determinado conhecimento capaz de compreender aquela obra em sua totalidade. E quando você faz isso e interpreta aquela obra, você joga para o mundo a sua interpretação como verdadeira sobre a coisa, e quem vai ver a sua interpretação
a entende como verdadeira e não a obra em si, que foi alguém que fez, alguém que pensou aquela obra. E aí vira uma discussão sobre a interpretação da coisa e não sobre a coisa em si, né? Exato. E aí o encanto que você estava falando some, ele desaparece. Porque ainda mais quando você se posiciona como uma espécie de tradutor da obra que você assistiu, né? E acho que isso é uma coisa muito comum, muito em quem está começando, eu acho, quem está começando a entender cinema, que quer muito, de forma muito voraz, decifrar o que está vendo na tela. E acho que quando você é mais novo, sei lá, eu era uma criança, um adolescente muito neurótico, então eu precisava entender o que eu estava vendo e eu tinha uma coisa de uma autovalidação muito grande quando eu entendia algo. Então eu via toda a coletânea de filmes difíceis de entender, que passava muito por esse processo, né? De filmes que são explicados na sua tradução. Né? E é interessante justamente entender como são esses filmes que fazem tanto sucesso no início da cinefilia, né? Você tem algumas fases, digamos assim, da cinefilia. Uma primeira fase que eu não digo nem que é cinefilia, porque é só você consumindo aquilo que é um conteúdo que a indústria da cultura te impõe. E assim, ninguém é obrigado a gostar de cinema, mas existe uma massificação de determinados produtos. E quando você descobre que há outras coisas para acessar, e isso não significa sair da indústria da cultura, definitivamente, você entra um pouco nesse jogo da interpretação. E é muito curioso que é nesse momento que surgem os filmes feitos para serem interpretados. E aqui não é sobre dizer se esses filmes são bons ou ruins. Alguns deles eu gosto. Mas é o momento que a gente começa a gostar de Donnie Darko, gostar de Clube da Luta, gostar desses filmes que é sobre entender o que está querendo dizer, né? Exato. Acho que é muito esse... Que tem essa... É isso, é uma coisa muito... E não é isso, não é que esses filmes não têm substância. Sim. Mas é muito... Existe uma conversação, né, na opinião pública, assim, muito binária sobre isso quer dizer isso. Sim. E aí é muito fascinante entender o que isso quer dizer isso. Ou até o Donnie Darko, né, que ele tem sites e mais sites, né, sites e mais sites de explicação das teorias. E assim, primeiro que assim, não é tão complicado assim o filme. E segundo que é isso, eu reassisti Donnie Darko no cinema, esse ano, inclusive. E foi uma experiência muito interessante, porque eu vi muito esse filme quando eu tinha 15, 18, 19 anos, eu achava incrível. Eu quase tatuei o coelho do Donnie Darko no meu braço, graças a Deus eu não fiz isso. Sei que seria uma lembrança boa. Mas eu tinha muito essa coisa com o Donnie Darko, porque ele mexia muito nesse meu lugar de... Era isso, eu acho que eu tinha essa questão também. Eu tinha um encantamento com o que eu assistia, mas eu precisava mastigar esse encantamento. Sim. Eu não podia deixar esse encantamento no ar. Eu não podia deixar o mistério no ar. Sim. E o Donnie Darko, inclusive, é um ponto interessante da gente parar, porque ele é, inclusive, ele é muito uma versão diluída de Twin Peaks, né? Sim. Ele é uma péssima leitura de Twin Peaks, uma péssima leitura do Lynch, e uma tentativa de emular referência a partir de uma coisa só. Né? Twin Peaks claramente é uma coisa que está referenciando e pensando o meio audiovisual como um todo, o espírito do tempo, leituras, meditação, filosofia, luz e trevas e lugares muito pessoais do Lynch ao mesmo tempo. É uma série que passeia por isso tudo e usa dessa coisa, desse escopo, desse ferramental gigantesco para produzir uma coisa única. Sim. E aí Donnie Darko e se eu tentar fazer a minha versão disso sem ter nenhuma das referências que eu fazia antes? Sim. E é um filme divertidíssimo, eu adoro Donnie Darko. Mas ele é péssimo ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo que é isso, você transforma, o Donnie Darko acaba sendo esse filme enigma, né? O filme enigma, ele propõe que o espectador vá tentar buscar as lacunas daquilo que se deixa. E quando você vai buscar lacuna, é você impondo uma determinada racionalidade naquele processo e é dessa racionalidade tentar explicar essas lacunas. E é curioso a gente ver um filme como o Donnie Darko tendo essas inspirações no Lynch, sendo o Lynch esse diretor que, sempre que lhe foi perguntado, negava qualquer explicação sobre seus filmes. Ou qualquer possibilidade de que alguém deva compreender os seus filmes ou acessar os seus filmes a partir dessa mesma racionalidade que apaga o filme, que diminui o filme nessa que achata o filme, Sim, né? Total. Porque essa é a parada que me pegou muito nessa minha volta assim, com o Lynch, com o encanto e com o mistério, que eu comecei a ter uma experiência de passear pela tela, de às vezes não fazer a menor ideia do que eu estava vendo, mas entender a sensação que me estava sendo produzida e aquilo operar não como uma verdade sobre a obra, mas operar como
o suficiente pra eu me deleitar com aquilo que eu tô experienciando. Sim. Então, Twin Peaks, especialmente a terceira temporada, é uma coisa que durante muito tempo você não faz a menor ideia do que tá acontecendo e você tá saboreando cada segundo. E não é não fazer a ideia de o mistério tá no ar e depois eu vou resolver. É que não importa a resolução do mistério. O deleite são as sensações que você consegue ativar nisso. Sim. E eu penso muito sobre Cidade dos Sonhos, o Mulholland Drive, né, que é um filme de 2001. Cara, imagina se esse filme sai hoje. Não Primeiro sai. que assim, óbvio que não sai, mas vamos supor que ele sai hoje. Sim. É impensável de tantas maneiras, porque a gente pensa que, sei lá, o Mulholland Drive, acho que ele teve uma vida até mais estendida porque você tem a lógica dos DVDs, a gente fala muito disso, né? O cinema hoje, ele corre muito pouco risco, porque a gente tá operando numa dimensão que ele precisa se pagar no cinema, porque no streaming ele não tira praticamente nenhum centavo. Sim. Então ele precisa se pagar no cinema, as pessoas têm que ir ver. Então todo esforço é feito para que as pessoas vejam, não tenham polêmicas negativas com o filme e saiam da sala de cinema tendo uma experiência de assistir e voltar. Então são muitas franquias, são muitos reboots, porque você vai ver Divertidamente 2, que é seguro de ver Divertidamente 2. É seguro de ver um novo Star Wars. Mesmo em contexto de crise do cinema. Mesmo em contexto de crise, porque é o filme que você vai pra sala ver. Você vê, as maiores bilheterias recentes são, grande maioria delas, animações. A Zootopia 2 agora, que eu não fazia a menor ideia que bateu mais de 1 bilhão. Não, isso é impressionante. São Sim. filmes que você não faz a menor ideia de que existem, de que estão existindo, que não fazem parte de um debate público. Não é o grande evento que é, sei lá... Porque, claro, a mídia mudou muito, né? Tudo mudou muito, as formas de informação mudaram muito. Mas não é, por exemplo, saiu Os Incríveis, ou saiu até o primeiro Divertidamente, que, cara, causou um impacto cultural colossal. Foi o filme da Disney aplaudido em Cannes, tá ligado? Então, assim, tem uma dimensão muito diferente que é, cara, Zootopia 2 é a maior bilheteria da história, sei lá, uma grandíssima bilheteria. Divertidamente 2 é uma das maiores bilheterias da história. E você não necessariamente está falando sobre esse filme. É, porque existe a lógica do risco, né? Ali, Divertidamente, de alguma maneira, havia o risco que a Pixar assume ali, já era Pixar, Disney Pixar, mas que se perde conforme a Disney vai intensificando colocando cada vez mais a sua mão dentro dessas empresas e assumindo ainda mais essa lógica de oligopólio, esses filmes vão se tornando cada vez mais achatados. Cada vez menos esses filmes conseguem propor alguma coisa além daquilo, porque são filmes com pouquíssimo risco. E aí a gente vê até, você falou da questão dos filmes evento, a gente recentemente teve, Barbieheimer, né, que foi o grande evento daquele ano. O filme de maior bilheteria foi Mario. Assim, foi cara, animação. Esse é um exemplo muito bom, né? Pois é. Caraca, esse é um ótimo exemplo. Porque é isso, a maior conversação em volta de cinema foi Barbie e Oppenheimer ao mesmo tempo. Sim. E a maior bilheteria foi o filme do Mario. Pois é. Porque eu acho que essa é a grande parada também. A gente vive num contexto hoje onde não é lucrativo um filme ser conversado sobre, tanto quanto é lucrativo ele não ser conversado sobre. Sim. Porque é você ir no cinema e ver, e sair. E ter uma experiência de consumo muito direta com aquilo, né? Que é o que a gente fala sempre dessa mudança, enfim, que acho que vale até repetir, que é uma coisa que você sempre fala, que a gente já existiu num mundo onde o cinema estava na rua e você também. Então você caminhava pela rua e você ia ao cinema de rua. Sim. E o cinema de rua não só em zonas mais ricas, né? O cinema de rua ele era muito presente em diversos bairros, era presente no subúrbio do Rio de Janeiro. Me corrija se eu estiver errado. Não, mas é acho isso, que é isso. você tinha dezenas, se não Sim. mais de uma centena de cinemas de ruas. Sim. De rua na primeira metade do século no Rio de Janeiro e no começo da segunda metade. Século passado, obviamente. E aí você sai dessa lógica pro cinema no shopping center, então agora você tá dentro de um carro, indo assistir um filme que faz parte de uma experiência de consumo tanto quanto é o resto do shopping. Então, você compra uma roupa, você passeia em tal lugar, e você vai no cinema. Sim. É que a gente discute muito, quando a gente fala sobre o cinema e vai discutindo todas as crises que a gente vai vendo ao longo da história do cinema, e essas crises são inúmeras, e cada vez mais a gente vai documentando essas crises, e essas crises vão tendo um intervalo entre uma e outra cada vez mais curto. Justamente porque o intervalo surgimento de uma técnica que mata a anterior é cada vez mais curto também. Então, quando você fala, por exemplo, da questão do shopping center, é muito interessante porque isso começa a se criar ali, justamente na entrada da segunda metade do século XX, mais especificamente ali para a década de 60, onde a gente está falando justamente da crise do modelo produtivo fordista, né? E aí essa crise do modelo produtivo fordista cria uma nova dinâmica para a cidade que empurra os cinemas para os shoppings, melhor, que populariza os shopping centers, né? Porque, veja, as cidades elas começam a entrar em crise, né? As cidades elas não mais conseguem escoar a produção em excesso, a produção em massa fordista que era produzida, então o consumo não acompanhava a produção, e as cidades começavam a entrar em crise.
É justamente por isso que, inclusive, o Kleber Mendonça Filho faz Retratos Fantasmas. Ele demonstra a crise da antiga Recife, né? E aí você tem o Nova Recife, que vai construindo novas dinâmicas ali, porque novas centralidades vão sendo construídas, porque o capital ele vai escoando para tentar encontrar novas demandas em outros lugares da cidade. É justamente nesse momento, inclusive, de crise dos centros urbanos, que o centro urbano do Rio de Janeiro vai às moscas, vira um grande fantasma, o centro de São Paulo também vai construindo novos centros. E o shopping center surge justamente para assumir a antiga centralidade do centro, dos centros. Sim. E para forjar uma centralidade numa cidade segura que concentra tão e somente consumo sem os outros percalços da experiência da cidade, especialmente comunitária, né? Exatamente. E aí quando você tira o centro dos antigos centros e desloca também as pessoas, criando uma grande especulação imobiliária, você precisa condicionar essa cidade para uma nova dinâmica. E aí se investe em rodovia. E aí a cidade passa a ser construída para carro e não para pessoas. E aí as pessoas agora saem de casa e vão direto para um shopping. E o shopping é uma feira global do capitalismo, centraliza a lógica de consumo global no local. Você entra no shopping, você não vê céu. Você é estimulado a uma série de estímulos de consumo, sua atenção é extremamente dissipada naquilo ali. Então, se você sai de casa pensando, eu vou no cinema, você vai para um shopping, a sua atenção é dissipada em uma série de estímulos de consumo onde você não consegue só consumir o cinema, você vai passar por um fast food, você vai comer uma casquinha, você vai pegar um chocolate, você vai passar na Bomboniere e finalmente você vai no cinema. E aí a gente fica discutindo por que o cinema está caro. O cinema não está caro só porque o ingresso está caro, é também por isso. Mas porque no neoliberalismo não existe cidadão, existe consumidor. É consumo, logo existo. É basicamente isso, né? E aí o cinema assume também essa forma mercadoria. Sim. A própria produção dos filmes. Porque se os filmes passam a ser exibidos nesse lugar, a produção desses filmes devem assumir o lugar onde ele vai ser exibido, né? E se ele é exibido nesse lugar de produtificação, aquilo que vai ser exibido nesse lugar vai ser também um grande produto, né? Não é à toa que justamente nesse momento de popularização dos shopping centers e de falência dos antigos centros urbanos, que surgem os blockbusters modernos, de Spielberg, George Lucas e companhia. É justamente na década de 80, 70, segunda metade da década de 70 para 80. Então tudo está... Para comportar uma nova lógica de consumo do audiovisual. Uma nova lógica de consumo num outro lugar, num outro espaço. E aí é claro que a gente vai ter outras dinâmicas, o surgimento da televisão, do VHS, do home video. Tudo isso vai implicar uma nova dinâmica para o cinema que vai produtificando o cinema e mais do que isso. E eu acho que essa talvez seja o grande ás da questão, sobretudo quando a gente fala do cinema hoje, que é um processo de individualização do espectador. Então, se o cinema era, ou em algum momento foi, uma experiência coletiva, a partir da década de 60, se intensifica um processo de individualismo no cinema, né? Primeiro com a chegada da televisão, que tira a exclusividade do cinema, né? A exclusividade de consumo de audiovisual do cinema e leva para dentro da casa das pessoas, ou seja, você individualiza essa coisa para dentro da casa. Depois com o VHS, onde você pode copiar, né? Inclusive o Chamado fala muito sobre isso. É maravilhoso, nossa. Assista inclusive o Chamado original, Ringu, que é maravilhoso. E eu vou dizer os dois, cara, porque eu gosto muito do americano também. Eu gosto muito também do Gore Verbinski, eu acho muito bom essa versão. versão. Eu acho que o americano ele vai propor coisas diferentes até. O Grito tem uma boa versão americana também. Eu gosto das duas versões. Também. O americano ele vai para uma lógica mais de decifrar, de detetive da coisa, mas o que eu gosto muito do Chamado americano é que a Samara tá pouco se fudendo se é pra salvar ela ou não. Ela não quer ser salva. Ela quer passar a maldição pro próximo. E é isso que ela quer, sabe? E isso discute muito sobre o cinema nesse contexto de VHS, de DVD, né? Que é esse processo de individualização do sujeito, do espectador. O cinema morre se você não passar pro próximo. Se você não replicar, se não houver reprodutibilidade da coisa, o cinema morre, tal como Samara morre se não for reproduzida. Então Samara não quer ser salva, descobrir por que ela estava no poço. A Naomi Watts ali no filme, crente que tinha resolvido o problema quando tirou ela do poço ali e pronto, agora tudo bem. E aí, cena seguinte, o namorado dela morre. E aí a gente descobre que, na verdade, no final das contas, era sobre ela querer que a sua maldição passasse para frente. E não tem motivo, ela só quer passar para frente, né? E é um pouco sobre como o cinema se comporta hoje, nessa lógica individualista,
onde o que importa é o sujeito, onde a experiência coletiva do cinema, até condicionada pelo streaming, o streaming é uma extremação disso tudo, é uma extremação do shopping center. Que o shopping center é essa feira global do capitalismo, que reúne o consumo global no local. Mas esse consumo global no local agora está no nosso celular, está permanentemente ativo, sem distâncias. Então, no mesmo celular, eu assisto um filme, eu peço o iFood, eu peço isso, eu peço aquilo, faço tudo que eu quero dentro de casa. Ou seja, o espaço de consumo, o cyberespaço é o nosso corpo, né? E aí, amigo, o cinema, o audiovisual, o consumo não enfrenta barreiras. É permanentemente ativo, né? Bom, depois dessa aula magna sobre a distribuição do cinema ao longo dos anos e o impacto disso, eu quero chegar no ponto onde eu quebro o que a gente sempre faz nos podcasts. Agora que a gente estabeleceu todos os desafios, eu acho que vale a gente conseguir inverter isso um pouco. Sim. E acho que nós dois somos pessoas bastante, não diria nem pessimistas, mas com um discurso realista demais. Sim, lógico. Né? E eu acho que tentar inverter isso vai ser maneiro, porque eu acho que eu e você nunca tivemos uma conversa gravada somente no encanto da coisa. Sim. Então eu vou tentar propor essa dinâmica pra gente acessar esses lugares, porque eu acho que vai ser muito maneiro e acho que vai se opor muito bem esse primeiro bloco, muito voltado pra dar o contexto de onde a gente tá partindo. Eu acho que a gente tentou no início, mas a gente não consegue. Não, a gente vai para outro lugar. Não consegue. A gente não consegue ser assim. Mas eu acho que em contraponto, voltando... depois de toda essa parábola, então, posicionando novamente o que é Mulholland Drive, né? O que é a Cidade dos Sonhos dos anos 2000, eu acho que existe um consumidor ali naquela época, acho que de forma... no fluxo ali mesmo, né? Era fácil você ser um consumidor que não tem uma relação necessariamente profunda com linguagem cinematográfica ou com entendimento, ou com um nível de interpretação profundo do que está ali, passar e assistir aquele filme no cinema e aquele filme mexer com você, aquele filme te impactar. E eu acho que tem uma coisa muito bonita e importante que você perde quando você é também um consumidor tão letrado no cinema enquanto um produto fechado, né? Sim. E aí você começa a discutir, não, o plot não sei o quê, não, porque isso aqui não é muito realista, não, porque isso aqui não faz sentido, furo no roteiro. Furo de roteiro é clássico. Você começa uma discussão que está pautada em valores muito rasos, que eu acho que essa lógica conteudista do cinema vai produzindo, que você consegue entender e angular, encaixar qualquer filme ali na lógica de produto, e a lógica de produto é essa lógica clássica hollywoodiana. Sim. E romper com isso é muito lindo, é muito bonito. E eu acho que quando a gente olha para os filmes do passado, a gente começa a ter uma noção dessa capacidade do encanto. Que foi o que eu tive com Twin Peaks. E abrindo aqui para falar o link de forma geral, para quem não viu Twin Peaks também, você inclusive. Não vi. Não se sentir tão deslocado assim. Porque eu acho que é isso. A partir dali, eu demorei para terminar Twin Peaks. Assim, eu fui mastigando aos poucos. Teve um momento onde estava muito lento para mim. E eu comecei a recondicionar a minha relação com o telefone. Até porque é uma série diferente, né? Pelo que dizem, né? Porque, assim, a partir de um determinado momento, o cinema ele começa a assumir essa lógica do cliffhanger, do ter que puxar alguma coisa, e sempre fica tudo muito mais mastigado, né? Sim, e eu acho que é uma série que ela abraça muito o mistério, e em determinado momento você está muito instigado para saber o que vai acontecer. Mas... eu acho que, claro, já tem uma recontextualização muito grande do Twin Peaks, né? A gente entende eventualmente que não é sobre quem, e nem sobre como, mas sim sobre não sei o quê. E esse não sei o quê é sobre o caminho, e ao mesmo tempo não é um caminho que você vai aterrissar em algum lugar. Sim. E aí a terceira temporada, que é feita 25 anos depois, e existe um motivo dentro da série, inclusive, para você voltar 25 anos depois, é uma fala que você não pode voltar ao passado. A discussão é toda essa. Em 2017, no comecinho da epidemia de remake, o Lynch já tá falando, você não pode voltar ao passado. Mas existe uma coisa muito bonita, que foi que eu comecei a experienciar e que mudou a minha relação com o cinema para sempre consumindo Lynch, que é passear por um filme. É passear e não saber o que eu tô sentindo, e olhar e ficar ali. Eu fui ver o High and Low, né, O Céu e o Inferno do Kurosawa, que é um filme de 60 e poucos, e ele é um filme com muita blocagem, né? A blocagem é o movimento dos atores em cena junto do jogo de câmera. E eu sou maluco por isso. Eu amo Mad Men, inclusive, porque pra mim é a grande aula de blocagem da televisão, assim. E que é uma característica do Kurosawa, né? Exato. Exatamente. Que é muito
é muito fantástico de você ver. E aí é um tipo de coisa onde eu começo a me perder naquilo. Sim. Então eu começo a viajar nos movimentos de câmera e de corpo dos atores. Cara, eles primeiros, sei lá, 1 hora do filme se passam no mesmo lugar, né? Na premissa ali de tudo que tá acontecendo. E eu não tirava o olho da tela, cara. E eu ficava, assim, grudado, transfixado e obcecado. E sempre tem alguma coisa em movimento nas cenas. Sempre. E ao mesmo tempo é isso, em qualquer filme tem sempre alguma coisa pra você olhar, tem sempre alguma coisa pra você se encantar. Cara, como essa luz tá sendo feita, e não só na técnica, mas não como essa luz tá sendo feita, como esse jogo de câmera tá acontecendo, nossa, essa entrada da música, cara, isso tá me causando esse sentimento, o que é essa cena? Por que essa cena tá escolhendo fazer isso? E o Lynch, ele é muito maravilhoso porque... quando eu era mais novo, tinha essa coisa do fluxo do sonho, né? O Lynch, o sonho, o Kurosawa também tem os sonhos do Kurosawa, que foi muito nessa direção. Essa exploração do campo do sonho é uma coisa que eu demorei muito pra destravar. Sim. Porque até quando eu pensava nos meus sonhos, eu era muito neurótico, eu queria achar um sentido, uma organização linear, eu queria puxar alguma coisa do inconsciente, e eu achava que quando eu atravessasse do inconsciente pro consciente, eu ia falar, isso aqui é isso aqui. Sim. Mas o jogo de significante e significado muda até quando você atravessa o portal, né? Então, quando você se libera pra... a sensação do sonho, eu comecei agora a anotar meus sonhos. E aí eu acordo e eu tenho essa lembrança e eu anoto, eu entendo, eu penso. E é muito menos sobre fazer um sentido daquilo e muito mais sobre o fazer sentido no sentido de sentir. Sim. Eu sinto isso e eu sinto isso dessa maneira e isso consegue se traduzir nessas imagens. E que coisa linda e mágica que a nossa cabeça produz uma experiência completa de sentido, todos nós. Sim. Que é o que o Lynch fala, a gente tem essa capacidade de intuição. Sim. E ele consegue traduzir de uma forma muito pura a intuição dele na tela, né? E eu acho que o Cidade dos Sonhos, ele é muito bizarro nesse sentido. Tem uma cena específica que me pega muito, que é aquele susto, né? Que é uma das coisas inacreditáveis, que é uma cena de 15 minutos, né? Duas pessoas ali num diner, numa cafeteria, conversando sobre o sonho que ele teve, sobre o que acontecia e criando a ideia de que ali vai ter uma criatura, vai ter uma coisa não identificada. E aí eles vão lá e tem essa coisa. Sim. E tem essa coisa de jeito que você... Cara, é bizarro, você sabe que vai acontecer. Sabe. Mas a forma... E é uma das cenas mais aterrorizantes. Aterrorizantes que eu já vi, cara. E é muito jogo de luz também. O Lynch, ele joga muito com a luz de uma forma clássica. Twin Peaks é muito isso. Então, os momentos em que o Dale Cooper tem visões específicas e aí todas as luzes apagam e acende um holofote muito específico e aquilo ali recontextualiza um cenário que é vivo e presente de uma nova forma, né? Qual forma, não sei, entendeu? E é isso que me deixou maluco. Eu queria muito escutar isso a partir do seu encanto, porque eu acho que eu nunca escutei você falar disso dessa maneira, assim. Sim. Daquilo que você não entende e, especialmente, o que é o seu deleite assistindo as coisas, né? Assim, é difícil porque a gente acaba caindo pro mesmo lugar várias vezes, né? Mas é triste a gente perceber o quanto esse encantamento ele vem se perdendo até, de alguma maneira, nessa lógica algorítmica que a gente discutiu anteriormente. Mas essa busca por encantamento é algo que, de fato, enquanto espectador, e até eu, quando vou falar com o meu público, eu vou nessa direção de tentar buscar reduzir um pouco a lógica dessa racionalidade. Até porque a crítica americana, que é muito a crítica que nós brasileiros consumimos e estamos acostumados de alguma maneira, é justamente essa crítica meio escola de samba, né? Diretor 10, fotografia 10, como se o filme fosse partes de um todo separadas, né? Como se... Que é uma lógica muito produtificada. Produtificada. Né? É como o Oscar funciona. O Oscar é assim não à toa, porque é uma premiação da indústria da cultura, não do filme, de fato. Você tem que premiar cada uma das etapas de produção. Uma lógica fordista de produção, de fato, né? Mas, enfim, e nessa lógica de que a gente vai compreendendo o filme pelas partes, a gente acaba compreendendo que um filme ele deve ser um filme equilibrado, inclusive. Que um bom filme ele tem que ser bom se ele for bom em cada uma de suas partes. Quando, na verdade, se a gente vê um filme como Persona, por exemplo, do Bergman, é um filme que, vamos lá, não tem efeitos visuais, não é um filme que vai ser equilibrado, muito pelo contrário, são determinadas partes do filme que se sobrepõem porque determinadas partes se silenciam. Inclusive é a lógica do filme. Persona é isso, né? E o encantamento da Persona é essa. A Persona é a máscara grega, é a máscara que cobre o rosto para permitir falar. Sabe? É a máscara que cobre o rosto não para revelar uma mentira, mas para revelar um outro eu. É uma revelação.
E o cinema, e o Bergman, quando ele faz Persona, ele vai discutir o cinema como Persona. O Engraçado cinema você como falar de revelação. Persona, inclusive, porque foi a primeira vez que eu senti essa questão do encanto no filme. Pois é. Eu vi 2 dias seguidos do Persona, porque eu não entendi nada. E eu falei, eu tenho que entender. Sim. E aí no segundo eu falei, talvez eu não tenha que entender. Exatamente. Eu gostei muito assim. Pois é. E é isso, é um filme como revelação. A gente até pode tentar traçar entendimentos sobre aquilo, porque assim, é isso. Nós temos a Elizabeth Vogler, que é uma das, pra mim, a personagem mais encantadora do cinema, que é interpretada pela Olivia Ullman ali, que é a persona profissional, que é a que se cala pra alma falar, que é a personagem da Bibi Anderson. E a Bibi Anderson só fala porque a Olivia Ullman se cala. E o filme, de alguma maneira, ele vai se revelando como somente um filme. Por mais que a gente vá tentando decifrar alguma lógica para aquele mundo que se apresenta na sua frente, uma lógica realista, ela não existe, porque tudo aquilo ali é filme. E basta ser um filme. Eu não preciso que aquilo ali seja real. E é um pouco do que o cinema vem perdendo hoje. Tudo tem que ser realista demais. Tudo acaba ganhando uma certa esterilidade, mesmo quando esteja abordando uma fantasia. Então você tá vendo um filme de super-herói? O super-herói, cara, não tem nada mais fantástico do que o filme de super-herói. Fantástico no sentido da fantasia. Certamente não é nesse sentido. Mas não tem nada mais fantástico do que um cara vestido com uma cueca por cima da roupa, sabe? Nada mais fantástico do que isso. Mas tem que ter tudo cinza, tudo uma cor só, etc. E aí, nessa lógica de separar os filmes por partes, uma das coisas que você tratou, eu acho interessante, é a lógica do roteiro, né? O roteiro, evidentemente, é uma das partes fundamentais do filme, né? Só que o cinema, ele é, historicamente, uma arte que absorve as artes pretéritas a ele. E uma dessas artes é a literatura, né? E o roteiro talvez seja essa parte do cinema que compreende a literatura. E aí surge um debate muito acalorado, digamos assim, entre a galera, sobretudo dessa galera que busca o furo de roteiro, que acha que o roteiro é a alma do filme, e por outro lado a galera que acha que roteiro não é importante, ou joga roteiro pra merda, sabe? E não é bem assim, né? Que de fato, o filme ele nasce na medida em que o roteiro se transforma em imagem. Mas quando o roteiro se transforma em imagem, o roteiro não morre, ele não deixa de existir, ele tá ali na imagem, né? E eu acho que é um pouco do que a galera joga de lado quando a gente quando a gente discute sobre roteiro nesses paradigmas. E aí, esse encantamento, ele acaba surgindo justamente de uma proposta onde a gente consegue absorver o cinema nessa dinâmica do todo. Onde a gente, ao perceber um filme, muito mais a gente se encanta por uma ideia sobre ele do que sobre as partes dele. Sobre o quanto a fotografia é linda e o que significa ser uma fotografia linda, né? Se você pega um filme de um diretor chamado Yoshishige Yoshida, eu acho que você vai gostar muito, inclusive, desse diretor. É um diretor da novela vague japonesa. E o Yoshida tem uma fotografia, uma abordagem fotográfica que é completamente distinta do que é convencionalmente estabelecido. Então, regra dos terços, toda a ideia regrada é completamente abandonada por ele ali. Até porque ele está fazendo um cinema ali na década de 60, num contexto de recente libertação, ou melhor, saída dos Estados Unidos, né, que tinha acabado de deixar uma constituição do Japão, ocupação do Japão, bomba no Japão e etc. E ele começa a discutir um Japão industrial, um Japão moderno. E aí quando ele vai fazer isso, ele passa a enquadrar os seus personagens no cantinho da tela e o resto é concreto. Ele enquadra concreto, enquadra prédio, que é muito a discussão do que é o Japão naquele momento, o contexto daquele Japão naquele momento. E a gente se encanta com aquela fotografia porque ela é diferente, porque a diferença nos grita na nossa cara, sabe? E porque é uma coisa muito posta também, Sim. né? Assim, você não precisa ter um entendimento contextual do que é o Japão naquela Sim. época. Você tá vendo um monte de concreto e um monte de prédio e uma pessoa pequena no canto do quadro. Sim. Né? E isso já causa uma coisa em você que você, com o seu repertório de vida, o que quer que ele seja, te acessa em algum lugar, né? E eu acho que isso acho que esse é o encanto, né? Essa coisa do todo, ela me pega muito, porque acho que é muito isso, é você saborear a coisa como todo e você parar de decupar as coisas, que é muito uma coisa também desses tempos, dessa lógica letterbox, de tudo que a gente já falou. Mas eu acho que existe essa... Eu não diria que é uma questão de segurança ou de insegurança, mas eu acho que, claro, a gente é formado para consumir o cinema enquanto produto,
Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas não sabem que elas podem só apreciar uma parada. Sim. Eu acho que a gente está cada vez mais desempoderado desse ferramental e a gente acredita cada vez menos no que a gente gosta. A gente acredita cada vez menos no que nos entusiasma. A gente acredita cada vez menos no que nos causa alguma coisa em contato, porque o nosso contato ele é tão mediado hoje, né? Ele é algoritmizado o tempo todo. Então, você não passeia entediado num filme, sabe? Essa parada que eu acho muito mágica também é, cara, ficar entediado num filme é bom pra caralho. Sabe? Você fica ali, você tá ali, tem uma coisa acontecendo, sabe? Tá entediado, olha ao redor, mas assim, você tá entediado, cara, fica entediado no filme, sim, sabe? Recuperar isso é muito precioso, sim, porque aí você começa... Eu acho que eu tô entrando agora na cruzada do tédio, assim, porque eu acho que ele é muito essencial pra você ser capaz de ter essa relação profunda, sabe? Senão você tá sempre digerindo a coisa uma lógica de conteúdo, que é disputando com a tela do telefone, né? Sim, produtificando a parada. E assim, a gente tem uma experiência cada vez mais produtificada nesse sentido, justamente porque... E aí a gente não cair na lógica da culpabilização do indivíduo também, né? Porque por mais que eu receba... Essa é uma das perguntas que eu muito recebo. O que significa tal filme? O que significa isso? O que significa isso? E eu nunca vou responder o que significa qualquer que seja o filme. Nunca vou responder isso. Porque uma abordagem crítica jamais vai para a lógica da interpretação ou da resposta sobre o que significa, senão pela ideia que eu tive sobre aquele filme. Mas você trouxe a questão da mediação... E eu acho que é impossível que a gente estabeleça qualquer tipo de contato comunicativo sem que haja uma mediação com alguma coisa. Mas eu acho que o grande problema contemporâneo é que essa mediação deixou de ser daquele que propôs a mensagem, né? Então, quando a gente fala sobre o cinema, por exemplo, e a gente faz essa diferença do cinema analógico para o cinema digital, e depois para a inteligência artificial, a gente entende como essa mediação se perde. Porque se antes a câmera era a mediação entre o que diz o autor e aquele que vai experimentar, o espectador, e, portanto, há uma mediação de contato quase que direto ali, é claro que a gente vai discutir nesse processo que existe uma indústria, existe um estúdio que vai imperar sobre aquilo que o autor deseja falar, enfim, vai reduzir, vai achatar aquilo que ele deseja produzir. Porém, hoje a gente vê, primeiro, essas câmeras deixando de ser analógicas e tornando-se digitais, onde essa mediação que a câmera propõe com o mundo real não existe, né? Porque deixa de ser a câmera deixa de ter esse lastro com a realidade que a película propõe. E faz muita diferença no experienciar de tudo, né, cara? Total. E transforma-se em dados, né? O digital transforma tudo isso em dado. Tem um autor, que inclusive eu te passei esse texto na época, que chama Lev Manovich, que ele vai... eu tô com esse texto salvo, não li até hoje, mas ele tá salvo. É maravilhoso esse texto. O nome do texto é o What's Digital Cinema, né? E nesse texto ele vai discutir um conceito chamado remediação. E o conceito de remediação ele vai trazer pra gente justamente que uma determinada tecnologia, quando surge, ela aparece tal como a sua anterior. Então ele vai falar, por exemplo, sobre o carro. Né? O carro, quando surge lá atrás, ele parecia com charretes. E ele discutia a potência do carro pelo número de cavalos. Né? Por quê? Porque a lógica anterior era essa. E o cinema digital, quando surge, ele aparece tal como o analógico. Ele parece ser a mesma coisa, mas ele não é. A forma, o diálogo, a mediação é completamente distinta. E aquilo que o diretor olha no mundo transforma-se em dados na câmera. E aí aquela lógica que a gente estava discutindo da individualização de tudo, como isso vai se tornando cada vez mais radical, né? Porque do digital para a inteligência artificial, essa mediação se perde por completo. Sim. Porque se no analógico tinha essa mediação, no digital essa mediação se perde um pouco, porque agora é dado, na inteligência artificial nem câmera tem. Sabe? Não existe câmera, não existe autor. Esse autor que já vinha morrendo desde a década de 70, por conta de todo esse processo, ele vai se perdendo. E aí, quando a gente volta para o encantamento, para esse debate, é justamente a gente entender também que a gente não tem que culpabilizar o indivíduo sobre essa perda, sabe? Porque aquilo que rodeia a vivência desse indivíduo impõe a ele uma lógica de consumo com audiovisual que ele não deve experimentar os filmes pela sua experiência, pela ideia, pela proposta do encantamento. Porque tudo é autoexplicativo, tudo precisa se explicar, tudo precisa ser padronizado, tudo tem que ser mediado por alguma coisa que não é o autor, que não é aquele que propôs a mensagem, que propôs
a imagem, que propôs a forma, né? E aí, para onde a gente vai nesse sentido, né? Agora, buscar esse encantamento é sempre importante. Porque se encantar é um esforço ativo, né, cara? Total, é isso. E se encantar, ele é um processo de autoempoderamento diante Total. do fluxo do qual a gente é refém no mundo, né? Total. Do fluxo informacional. Perfeito. E aí, quando eu digo isso, é assim, eu falo para as pessoas isso, né? Eu falo para as pessoas que a gente não tem que culpabilizar o indivíduo por esses processos, etc. E que a gente tem que buscar o encantamento, essa busca ativa. A gente tem essa consciência disso. Eu e você que estamos conversando aqui tem essa consciência. Mas a gente também passa por isso, sabe? Você até, em um determinado momento aqui na nossa conversa, falou que a gente passa por momentos de encantamento e desencantamento. E de onde vem esse desencantamento? Vem dessa lógica produtivista que a gente tem com o mundo, não só com o cinema. Quem tem tempo para, depois do expediente, ver um filme? E quando vai ver esse filme depois do expediente, quem vai parar de tipo assim, não, agora eu tenho que me encantar? Exato. Sabe? Ainda mais porque é isso, né? Ao mesmo tempo que se encantar é um esforço ativo, é um exercício que demanda, e inclusive é um exercício que geralmente está atrelado a um nível de privilégio muito grande, que é a capacidade, entre muitas aspas, de ostentar o seu ócio, né? Porque acho que se encantar é permitir a sua cabeça passear. Sim. E para você passear com a cabeça, você precisa de momentos onde você cria esses bolsões de tédio, onde você aprende a passear. Eu acho que isso às vezes você descobre na análise, na terapia, na meditação, sim, no esporte, quer que seja, mas você precisa de um tempo que não é só o seu tempo de trabalho. Sim, perfeito. Para você lutar contra o seu tempo produtivo, sim, e muitas vezes, inclusive, estar num trabalho que não te demande estar pensando em trabalho quando você não está trabalhando, sim, que é o caso de muita gente ainda por cima. Sim, perfeito. É o Ulisses de Adorno, né? Porque quando Adorno está discutindo sobre o Ulisses lá da Odisseia, ele está dizendo que o Ulisses de Adorno ele é a construção do homem moderno. Que é esse homem racional, é esse homem produtivista. Porque a cena, a passagem das sereias, inclusive, não é à toa que o Nolan vai fazer a Odisseia. Eu tenho certeza que a Odisseia do Nolan vai ser essa Odisseia extremamente racionalizada. Óbvio. E essa passagem das sereias, ela é muito importante para essa ideia do Ulisses de Adorno e do entendimento do que significa esse encantamento com o mundo. Porque Ulisses é o herói. E no herói a gente se espelha, a gente quer ser igual. E o herói, a gente se encanta com o herói por quê? Porque através do seu esforço ativo, da sua resiliência, ele faz. E ele toma as dores do mundo, né? Só que na passagem das sereias, para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, as sereias, os seus cantos provocam um encantamento. Um encantamento tão profundo que levam as pessoas até o mar. E as pessoas morrem nesse processo. E para superar a passagem das sereias, Ulisses impõe com que os seus marujos cubram os ouvidos, para não escutar o canto das sereias e continuar trabalhando, continuar remando. Ou seja, os marujos são os trabalhadores que não podem se encantar, tem que cobrir os ouvidos e continuar trabalhando, produtivismo. Enquanto Ulisses, ele se permite o encantamento. Mas o que ele faz? Ele se amarra no poste e deixa os ouvidos à mostra para poder escutar o canto da sereia. Então, quando o Adorno fala do Ulisses, do Ulisses, ele está falando justamente que, num determinado contexto, a gente nunca deve culpabilizar o indivíduo justamente porque esse contexto determina quem pode se encantar e quem não pode, sabe? Essa pessoa que vive escala 6x1, que trabalha 8 horas por dia, quando não mais, quando chega em casa, ela não tem tempo para encantar, porque o lazer vira consumo, né? Quando o cinema vai para o shopping, o que é isso? É você transformar o espaço de lazer num espaço de consumo, é transformar cidadão em consumidor. E aí esse sujeito não tem tempo para se encantar, não tem espaço para se encantar, não tem espaço para vivência. Quem tem espaço para isso? Quem tem privilégio para se encantar, sabe? Então, é um esforço ativo se encantar, e a gente deve estar sempre buscando isso, mas compreendendo também a nossa realidade. Sim, mas acho que também sem abrir mão de comunicar esse esforço ativo. Porque, exatamente, obviamente, é muito mais difícil para algumas pessoas do que outras. É praticamente impossível para muitos setores da população. Mas é importante isso ser pregado. Para isso ser reconhecido como falta, para quem não pode. Para que isso possa ser, obviamente, não uma pauta, né? A favor do encantamento, né? Mas isso vem com outras lutas sociais. Mas acho que também porque existem muitas pessoas que consegue ainda reverter essa janela. Sim. E isso faz muito bem pra cabeça. Sim, lógico. Sabe? Faz muito bem você conseguir voltar a ter essa dimensão de, cara, conseguir relaxar,
de verdade, não tá nesse estado de alerta causado pelo telefone e permite se encantar com a sua cabeça. A cabeça pensa muita coisa legal. Quando você sonha, tem muitos sonhos que são legais. Quando você tá no banho, pensando na vida, e você se imagina num show, você se imagina na final da Libertadores, você se imagina onde quer que seja. Sim. Isso é um exercício de brincadeira, de imaginação, de conjectura, que quando você tá assistindo um filme também tá acontecendo. Sim. Mas que a gente esqueceu que a conexão é essa. Você tá muito mais perto do seu eu tomando banho e sonhando quando você tá vendo um filme, do que do seu eu produtivista no trabalho que tá tentando gerir uma planilha do Excel, tá ligado? Sim. E essa diferença é a coisa mais importante, assim, da gente ter em mente. E eu não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas eu queria te fazer uma outra pergunta. Manda, pode falar. Que era, você ainda se esquivou até agora de falar sobre o seu processo de encantamento. Quando você vê um filme, quando você... Porque você já tem essa coisa do seu ofício ser a crítica de cinema, né? Então tem uma relação diferenciada, obviamente, com isso, né? Metódica em muitos sentidos, mas quando você senta pra ver uma coisa e você se permite encantar, o que é isso? O que é o seu encanto hipertrofiado com o cinema? Então, essa é justamente uma das coisas que eu comentei com a galera esses dias e que eu tava tentando até dizer agora. Até nós temos esses momentos de desencantamento. E como eu trabalho com isso, muitas vezes o meu processo com o cinema também se transforma em produtificação, né? Eu preciso assistir determinados filmes, as demandas me impõem determinadas coisas e às vezes eu preciso assistir o filme que eu não quero assistir. Isso é terrível. E a gente se desencanta em alguns momentos. E essa busca por encantamento, ela surge justamente dessa experiência com a ideia. É você ter contato com as vivências com o mundo e muitas vezes quando você está desencantado, você para de assistir. Não porque existe muito essa lógica letterbox das coisas que você chegou a comentar, de que a gente precisa estar sempre logando o próximo filme, porque seu amigo tem 3.000 filmes logados, tem que ter 3.001, e você transforma aquela experiência num número, num algoritmo, né? Então, se você não está bem para assistir o filme, vivencia. Inclusive, isso é muito importante. Muita gente na cinefilia tem essa vivência numa bolha fechada, dentro da cinefilia, e não cria novos ciclos de credibilidade, não cria novas experiências, novas vivências com outras coisas, que é fundamental para a sua experiência com os filmes. Porque não tem como você experimentar um filme do Kurosawa, né, que você estava falando, por exemplo, o High and Low, se você não cria novas experiências para além do que aquele mesmo ciclo está sempre falando sobre aquele mesmo filme, né? Então, esse encantamento, ele surge... Eu acho que é muito isso. Ele surge para além da arte, sabe? Ele surge da experiência com a vida, né? De como a gente vivencia o mundo e como a gente, de alguma maneira, se desloca dessas imposições que a indústria nos cria. Então, por exemplo, você falou do celular. Essa é uma das coisas que sempre me falam. Enfim, eu não consigo mais prestar atenção nos filmes de 2 horas. E, 2 horas, tá ligado? Cara, a gente vai num estádio de futebol, a gente não vê mais as pessoas vendo o jogo, é tudo com o celular pra frente. Tem um pênalti, é todo mundo com o celular levantado. Não, isso é bizarro, cara. É bizarro, a gente fala muito disso, mas isso, show também, Sim. É um negócio que assim, cara, é muito deprê, muito deprê. Pois é. Esses dias estava vendo no Instagram justamente isso. Surgiu um gol, aí todo mundo tava filmando. E é uma coisa de metalinguagem. Do Corinthians? Eu acho que era do Corinthians. Aquele vídeo do Corinthians, fica todos os influenciadores. Isso. Aí o cara, yeah! Cara, e feito pra caber numa coisa vertical. Pois é. Nossa, deprimente, deplorável. E é isso, é uma pessoa filmando pessoas se filmando. Exatamente. O que tá rolando não existe, tá ligado? Foi embora. Então, eu sempre falo, deixa o celular longe. Deixa o celular longe quando você vai assistir um filme. Tem que estar longe, porque você vai pegar no telefone que estiver perto. Você vai apertar e falar, isso aqui eu tenho que ver. Sim. Ou isso pode ser de uma coisa que eu tenho que resolver amanhã, melhor ver logo. Sim. Essa mensagem... Deixa longe, você vai sobreviver. Sim. E eu não digo só o celular, eu digo controle remoto também, deixa o controle longe. Porque é isso, o controle remoto ele surge lá na década de 70 para cumprir a função que o smartphone faz hoje. O smartphone só extremou tudo, né? Mas deixa o controle remoto longe. Em determinado momento eu pausar, vou fazer um xixi, vou fazer isso. Eu não sou o cara purista que não pode pausar sob condição nenhuma, mas você consegue levantar, buscar o controle remoto para pausar se você quer ir no banheiro, sabe? Mas deixa longe. Eu acho que você vai ter uma experiência
E é treino também, de alguma É maneira. treino, sabe? é muito treino, cara. É muito treino. E é um treino, inclusive, que você perde, é uma musculatura que você perde. Sim. Se eu ficar vendo filme olhando o telefone, eu vou entrar Sim. nessa coisa, sabe? Você tem que ter esse policiamento, porque acho que é isso. Você tem que entender que você não está muito longe de uma criança de iPad de 5 anos de idade. A sua programação é o mesmo condicionamento. Sim. Então, se você passa o dia inteiro assim, Sim. quando você tiver que parar, você vai ficar querendo fazer assim, senão você vai querer chorar. Sim. Só que você, adulto, tem o poder de apertar botões e alimentar isso, que é mais perigoso ainda. Agora, cara, isso faz muita diferença. E vale muito para os pais também, tá? Muito. Porque isso é uma coisa que todas as gerações sugadas nisso, né? eu levo muitas minhas crianças pro cinema e eu vejo muito filme rolando e pai dando TikTok pra criança dentro do cinema, sabe? E assim, eu costumo militar na direção de discutir sobre uma infância saudável. Então, uma sala de cinema, você está vendo um filme infantil, criança grita, criança é criança. Então, não adianta você ser uma marmanjo dentro de uma sala de cinema e que você sabe que tem criança, você está vendo Divertidamente 2 no cinema, não adianta você reclamar que tem criança gritando e reagindo ao filme. Sim. É sobre isso. Que é até uma coisa bonita. É bom, é importante que a criança reaja ao filme. O filme é feito para ser reagido mesmo, de alguma maneira. Outra coisa completamente diferente é eu pegar o pai e falar assim, toma aqui o TikTok e toma na sua mão. Porque você cria um espectador, você condiciona esse novo espectador, que na verdade a indústria construiu, né? Porque essa é uma discussão desde a década de 60, que chegada da televisão, controle remoto, VHS, etc., que é sempre o cinema tentando se reinventar para conseguir manter esse público dentro da sala. Então, quando falam muito sobre cadê a figura do flanelinha, do Lanterninha, por que ele sumiu? Sumiu porque não precisa ter, porque eles querem que seja assim. Porque é muito caro, né? Nessas lógicas. Não digo nem caro, porque eu acho que se tiver o Lanterninha para falar às pessoas para pararem para desligarem o celular, essas pessoas não vão mais no cinema. Porque essa é a experiência que elas se acostumaram, principalmente depois da pandemia. Sim. A pandemia só acelerou esse processo, na verdade. A gente saiu todo mundo viciado em redes sociais, smartphone depois da pandemia. Sim. É um esforçativo lidar com esse vício, a gente está sempre lidando com ele. Sim. Não acho que se tem que acreditar em nenhum tipo de solução extremada e nenhuma solução definitiva. Assim. Eu consigo manter o meu vício distante porque eu tomo várias medidas de cuidado que eu posso. Sim. Então, eu durmo com um despertador analógico no meu quarto, meu celular não entra mais no meu quarto. Sim. Cara, minha manhã é muito melhor. Sim. Eu acordo, eu espreguiço, eu olho ao redor. Senão tu pega já o celular ali. Pô, meu irmão, aí de repente você tá 1 hora ali, sabe? Deitado. É horrível, é uma merda. É claro que o seu dia vai ser uma merda. Se você vai acordar e ficar no telefone 40 minutos, sabe? Vou começar a fazer isso. Vou deixar o celular longe. Porra, faz muita diferença, cara. Eu acordo no alarme e eu silencio meu quarto e assim... Eu começo a pensar que se eu quiser pegar o celular, tem que ir até a sala. Mas eu não quero, eu quero escovar meu dente, eu quero tomar um banho, eu quero lavar o rosto, eu quero arrumar a cama, eu quero preparar um café. Então eu vou adiando. Sim. E aí você vai entrando numa de deixar o mais longe possível, sabe? E aí, sei lá, vou tomar um café também, eu olho rapidamente a tela, não tem nada urgente, já jogo o telefone para outro canto, faço o café da manhã e fico lendo, sabe? Sim. Isso nos dias que eu consigo. Hoje eu acordei e tava no telefone. Porque eu acordei e pensei, cara, vou remarcar uma parada e... Sim. Já respondendo todo mundo, isso aqui. Então, saí da cama, já tava na sala, agachado na tomada. É muito fácil você ir pra esse lugar. Sim. Mas, pra gente encerrar, já que você não foi capaz de descrever o seu processo pessoal de encantamento, eu imagino que seja difícil pra você elaborar sobre isso, já que você são muitos anos sendo professor também, né? E não se abrindo como espectador, né? Mas eu queria que você falasse uma última coisa, assim, pra... Eu acho que assim, tem um público que acompanha o podcast que é muito interessado nessas discussões que a gente está tendo, óbvio que acompanha o podcast, mas essas discussões de como reagir, como se encantar com a vida de novo. E isso é uma coisa que eu quero muito trabalhar, assim. Então eu queria muito te pedir 2 coisas. Você falar alguma coisa sobre isso, sobre esse processo de encantamento, sobre essa possibilidade, se ainda tem alguma coisa a ser dita, né? Sim. E em seguida indicar uma coisa que não é um filme. Que não é um filme? Um livro? Um livro. Pode ser um livro de teoria do cinema, desde que seja um livro que faça sentido para esse público que eu acabei de descrever. Assim. Tá, bom. Então, eu vou partir pro livro primeiro, que eu acho que o livro já responde um pouco sobre a lógica do encantamento, tá? Tem um livro, que assim, eu no meu mestrado, e é o que eu estava seguindo no meu doutorado, eu tive que parar por conta das lógicas produtivistas, porque eu virei pai no meio do caminho também. Então eu estava no meu doutorado, fiz todas as disciplinas, eu estava lá no último ano só para escrever a tese, e eu tive que largar o doutorado, no meio de pandemia também. E a minha dissertação e a minha tese, ela ia na direção de estudar romantismo.
Então eu estudava muito o romantismo sob o viés da contraposição do romantismo frente ao iluminismo. E isso diz muito sobre cinema, porque o romantismo ele surge justamente em reação à lógica produtivista de uma nova burguesia industrial no século XIX, dessa racionalidade, desse homem moderno que eu estava descrevendo lá do Adorno, do início moderno, etc. E, portanto, um movimento que resgata de alguma maneira, assim, tem muitas implicações no romantismo, implicações ruins também com o romantismo que vão surgir posteriormente. Mas um resgate do sentir, um resgate de uma proposição da emoção frente à razão. Então, essa razão operante, por mais que se conceba como pura por alguns, nada mais é do que uma razão que condiciona sobre um determinado padrão. E esse padrão se apresenta como a razão das coisas. É nesse momento que surge o melodrama, por exemplo, né? Como o movimento que estabelece justamente essa dinâmica onde uma determinada coisa racionalmente se apresenta sobre um determinado sujeito que deseja fazer algo, mas algo lhe impede de fazer aquele algo, mas como ele deseja tanto, ele sobrepõe a sua razão, ou não, né? Então eu recomendo muito O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Caraca. Eu sou apaixonado por esse livro e é justamente sobre isso, é sobre um sujeito que ama tanto uma mulher, mas é a história do amor proibido, e essa razão impõe a ele essa proibição, ele não pode ter aquela moça, que ele precisa tomar atos extremos, né? E esse livro ele vai ser muito importante, inclusive é um dos livros que o Monstro de Frankenstein lê, inclusive no livro da Mary Shelley. Quando ele vai lá, quando ele sai, ele descobre o mundo, ele encontra uma mochila, e um dos livros é o Sofrimento de Jovem Werther. A Mary Shelley escreve também sobre o contexto de romantismo, né? E é também um livro sobre razão versus emoção, né? Essa lógica operante de um cientista querendo mexer com a vida, mas a vida é maior do que essa razão que impõe a esse monstro, né? Enfim, então o Sofrimento de Jovem Werther e o romantismo como um todo, ele nos diz muito sobre como a gente tem que lidar com os nossos desejos também, com o prazer. E a arte é sobre prazer, é sobre sentir a coisa com prazer, né? Então eu acho importante ter uma nova leitura sobre o romantismo. Bom, lindo, meu querido. Pô, muito obrigado, como sempre. Eu que agradeço. Prazer enorme. Chegar aqui perto pra gente se despedir, pra gente ver se a gente faz uma segunda vinheta, mas a gente vai estar bem mais brilhoso agora, né? Vai. Porque o ar ainda está quebrado. Eu gravei ontem e o ar segue quebrado, então... Inclusive, acho que vai ficar mais dilatado o tempo do ar quebrado, né? Porque o seu episódio sai semana que vem, o ar ainda vai estar quebrado, e amanhã eu gravo outro com o ar provavelmente quebrado. Nossa. Então eu tenho 3 semanas no ciberespaço, agora eu falo ciberespaço, não cyber, que é o vocábulo em disputa. Mas eu vou ter 3 semanas onde meu ar tá quebrado, e na verdade são só 3 dias. Olha só. Grande pensamento, e com essa, o Lan House vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua escuta. Continue escutando, continue acompanhando. Foi muito massa essa conversa, que a gente continue tendo outras. E é isso, galera. Um abraço.